Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos 7, 54, por favor. Atos capítulo 7, versículo 54. Quem já achou, levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor agora fale conosco, nos oriente através dessa palavra, que o Senhor fale, meu Deus, tudo que esse povo precisa ouvir, mas que essa palavra seja entendida e possa deixar muitas lições para nós, e também que ela fortaleça a nossa fé. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim, mas fale comigo. Eu ouvi muitas vozes hoje, mas agora eu quero ouvir a tua, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos tirar lições com a história de Estevão. A Bíblia diz assim, versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio de quê? De ódio, de mágoa, de medo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Isso é um detalhe forte, tá? Fixando os olhos aonde? Outro detalhe forte. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, fizeram o quê? O apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem está assistindo a série Saulo, né? Paulo, o apóstolo, você consegue até entender melhor. Quem não está, procure acessar o Univer e assistir essa série, que vai deixar muitas lições para você. Aí diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, fez o que? Adormeceu. Olha para mim, por favor. É impossível você ser uma pessoa de fé e não receber pedradas na vida. Impossível. Eu sei que as pedradas, quando vêm de familiares, de pessoas que você ajudou, dói mais, porque tem pessoas que você fez por elas o que você não fez por ninguém, talvez nem por você. Pessoas que você vê tendo ódio, que você fica se perguntando: meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa que eu não estou lembrando, porque é muito ódio, é muita raiva. Qualquer fracasso seu, essas pessoas comemoram. Qualquer vitória sua incomoda mais do que as suas derrotas. São pessoas que você sabe que são malignas, que são diabólicas, e se você não tiver cuidado, se você não estiver bem espiritualmente, cheio do Espírito Santo e olhando para Deus, essas pessoas acabam mudando você e tornando você igual a elas.
Porque eu já vi pessoas dizendo assim, já ouvi pessoas que disseram: eu não vou mais fazer o bem para ninguém, a partir de agora eu vou ser uma pessoa ruim, a partir de agora você vai ver como eu vou ser, eu vou parar de ser assim. São pessoas que deixaram outras mudarem ela para pior. São pessoas que perderam a sua essência. Você não pode ser uma pessoa sensível, porque a vida é dura e sempre vão aparecer pessoas dando pedradas. E quanto mais próximas são essas pessoas, mais difícil é de aguentar as pedradas. E só com Deus, só com o Espírito Santo, para você não ficar com nenhuma mágoa. Porque tem gente que já tem ódio mortal, outros não têm ódio, mas já nasceu um ressentimento, já nasceu uma raiva, o nome já incomoda muito, a presença piorou. Tem gente que já não consegue mais olhar certas pessoas, porque está deixando entrar no coração que não deveria. Estevão, ele olhou para o céu, olhou para o alto. Isso é um segredo da fé. Tem pessoas, se você ficar olhando para elas, você se torna igualzinho a elas. Tem pessoas que, se você ficar olhando para ela não tem nada de bom para te dar. Você tem que olhar para Deus. O Senhor Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele olhou para o alto e agradeceu. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele olhou para o alto e agradeceu. Se você ficar olhando para a situação, você desanima. Se você ficar olhando para os problemas, você perde suas forças. Mas se você olhar para o alto, Deus te dá força e você consegue seguir em frente. Deu para você entender? Deus é Deus que muda situações. Ele muda o que o mal faz e o que Deus faz. O mal pega uma empresa forte e quebra, uma família unida e divide, um casal que se amava ou que se ama, mas não consegue mais se entender e se separa. É isso que o mal faz. O mal pega uma pessoa que tinha agenda cheia e faz a agenda ficar vazia. Pega uma pessoa que vendia muito, hoje ela se apagou, não vende nada. Esse é o trabalho do mal. Ele fecha portas, ele fale, ele quebra, ele traz problemas, ele traz sofrimentos. E o que Deus faz? Deus muda qualquer situação. Deus pega uma empresa quebrada e levanta. Deus pega uma família destruída e restaura. Deus pega uma pessoa desenganada e cura e vira um testemunho. Deus é Deus que faz milagres, que muda qualquer situação. Não tem nada impossível para Ele. Agora, Ele faz isso quando você usa a sua fé. Observe que Estevão, ele não podia terminar de outra maneira a não ser com o céu aberto, a não ser vendo a glória de Deus, porque ele orava. Orar, todo mundo pode, é de graça. Orar, o rico pode orar, o pobre pode orar, o famoso, o anônimo. Oração, você que está aqui pela primeira vez, você pode fazer. Eu já tive experiências maravilhosas com oração. Eu já tive respostas grandiosas e eu me alegro quando Deus responde uma oração minha. Quem já teve uma oração respondida ou várias orações, experiências com orações, eu creio no poder da oração. O mal não quer você orando, o mal não quer que eu ore, que você ore. O mal quer nos ver reclamando, lamentando e não orando. Muita oração, muito poder. Muita oração, muitas vitórias. Se você quer vencer situações, é na oração. Na oração você lança suas ansiedades, você lança suas preocupações, seus medos em Deus, suas dúvidas. Na oração você fica bem. Eu conheço várias histórias que foram transformadas, que viraram testemunhos gloriosos, situações que eram feias e se tornaram lindas por causa da oração. Eu creio no poder da oração. Pena que a maioria das pessoas não são de oração.
Quando você vê uma pessoa de oração, pode todo mundo desacreditar dela, pode todo mundo dizer que ela não vai conseguir, pode todo mundo dizer que ela não vai aguentar. Ela é de oração e ela muda isso. Quando você é uma pessoa de oração, todo mundo não acredita que você vai vencer, mas você vence. Todo mundo que te humilha, todo mundo que fala besteira a seu respeito é envergonhado, mas Deus te abençoa. Quando você é de oração, você termina bem. Situações consideradas impossíveis, o seu Deus mostra que é possível. Amém? Hoje eu te chamei aqui para nós orarmos. Nós vamos orar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos fazer 2 tipos de orações. Nós vamos dobrar os joelhos agora e vamos falar com Deus. Você vai entregar a Deus seus medos, você vai entregar para Deus suas ansiedades, você vai entregar para Deus tudo que você tem para resolver. Mas tem uma coisa: depois nós vamos nos levantar e nós vamos dar as mãos, porque Jesus disse, ele não mente: o que ligarmos na terra, ele liga no céu; o que desligarmos na terra, ele desliga no céu. Sua vida pode estar muito difícil, mas Deus vai te ajudar. Fique em pé e diga: Deus vai me ajudar. Não fala com fé: Deus vai me ajudar. Nós vamos orar agora. Nós vamos invocar esse Deus vivo agora. E eu tenho certeza que nós vamos ter respostas. Olha para mim, por favor. Não procure palavras bonitas, não. Oração que Deus ouve é oração sincera. Você está triste? Fala: Deus, estou triste. Você está preocupado? Deus, eu estou preocupado. Você está com mágoa de alguém? Fala: Deus, estou com mágoa, perdoo, quero limpar meu coração. Se você ficar com o coração sujo, olha bem para mim, você vai ficar fraco. Espiritualmente falando, você vai ficar fraco. Se você deixar alguma coisa entrar no seu coração, você vai ficar fraco. Tem gente, para você lidar com ela, você tem que estar olhando para Deus o tempo inteiro. Você tem que estar olhando para Deus, para o céu todo dia, porque todo dia tenta te infernizar, todo dia tenta te jogar para baixo, todo dia tenta de alguma maneira te prejudicar. E não se preocupe, porque se você é uma pessoa de fé e você perdeu alguma coisa por causa de alguém, Deus te recompensa com muito mais. Amém? Não fica preocupado com o que você perdeu, não, porque Deus não vai te dar igual, não. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, Ele vai te dar melhor. Digo: meu Deus vai me dar melhor tudo que eu perdi. Agora nós vamos orar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos invocar esse Deus vivo. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Não dependa da minha oração. O homem de Deus não te leva a depender da oração dele. Ele te ensina a orar. É uma arma que você tem. Você tem que orar. Aprenda a orar. Aprenda. Você vai esquecer de tudo. Eu vou apagar as luzes e você vai dobrar os joelhos e vai falar com teu Deus. Fala com Deus. Eu duvido acabar a oração e você está pior. Eu duvido uma oração te fazer mal. Eu duvido uma oração de fé não ter respostas. Ele disse que tudo que nós pedíssemos crendo nós alcançaríamos. Elias dobrou os joelhos e Deus mandou um sinal, tamanho da palma de uma mão, e veio uma grande chuva. Deus vai te dar sinais, e daqui a pouco vem chuva de bênçãos. A oração dele parou a chuva, depois trouxe chuva. A oração dele fez o fogo descer do céu. Ele era igual a nós, homem como nós somos, cheio de falhas, de erros, seres humanos. Mas quando oramos, Deus abençoa. De repente tem coisas que Deus quer te dar e Ele está te incentivando a orar para Ele se manifestar. De repente tem batalhas que só Deus colocando a mão para você ter vitória. Mas você vai ter vitórias. Já está de joelho já? Dobre os seus joelhos aí agora. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai.
podes socorrer-me. Só tu podes socorrer-me. Já bati em tantas portas, Já bati em tantas portas, e a resposta não me e veio. a resposta não me veio. Por isso eu clamo a ti, Por isso eu clamo a ti, pois tu és verdadeiro. tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. não compreendo mais nada. Ó Deus, vem Ó ajudar-me Deus, vem ajudar-me nessa longa caminhada. nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta de tua. uma resposta tua. Inclina os teus ouvidos Inclina os teus ouvidos, e responda-me agora. responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. agora minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu podes Só socorrer-me. tu podes socorrer-me. 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 Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, nós dobramos nossos joelhos agora para te invocar. Eu sei que tu és o Deus que responde orações. Eu sei que o Senhor é um Deus que quer nos ver orando, dependendo de ti. Tem guerras que não é de ninguém, é nossa, e nós só vencemos com a tua ajuda. Tem momentos, meu Pai, que nós só podemos contar contigo, e há pessoas vivendo exatamente isso, tomando uma pedrada atrás da outra. Dê força para ela não desistir, tomando uma pedrada todo dia. Tem pessoas aqui tomando pedradas de familiares, tomando pedradas de pessoas que ela ajudou e ajudou muito. Tem pessoas aqui tomando pedradas, meu Pai, de manhã, de tarde, de noite, e ela veio aqui te pedir forças. Ela veio aqui te pedir para guardar o coração dela, porque ela não quer ficar magoada, triste, com ódio, com vontade de vingança. Não, meu Pai, os homens de fé do passado, quando tomavam pedradas, não revidavam. Quando Davi foi apedrejado, quando ficavam lançando pedras nele, o soldado dele perguntou: o Senhor quer que eu arranque a cabeça dele? Ele disse não, ele disse não. Ele não pagou o mal com o mal, ele não fez isso, ele não se tornou igual àquela pessoa que apedrejava ele, e o Senhor guardou ele. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor permite pedradas, mas não é para o nosso mal. Eu sei que o Senhor permite pedradas, e quando estamos olhando para ti, e quando estamos cheios do teu Espírito, nós temos forças para continuar, nós conseguimos ver tua glória, a tua manifestação. Ajude essa criatura, meu Pai, que agora coloca diante de ti os medos dela. Ela está com medo de dar errado, ela está com medo de não conseguir. Entregue o teu medo a Deus, as tuas ansiedades, entregue os teus conflitos, as tuas dores, entregue a Deus agora. Ele te responde, você vai ver a glória dele. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos por essa pessoa que as pedradas machucaram o seu ego, feriram a sua reputação, mas se tem uma coisa que permanece intacta, é a confiança que ela tem em ti, e por essa confiança ela te invoca, por essa confiança ela fala contigo. Quem sabe, meu Deus, ela chega aqui nessa noite, depois de ter tentado falar com o gerente do banco, com o sócio da empresa, com o advogado dela. Quem sabe há dias essa pessoa vinha tentando falar com um pastor, com um bispo, mas até hoje, meu Deus, ela não conseguiu falar com ninguém.
e até com quem ela falou, ela não obteve a resposta que ele estava esperando, porque esse é o teu momento, essa é a tua hora, esse é o momento dela depender de ti, dela esperar em ti, esse é o momento do céu se abrir e derramar sobre a vida dela aquilo, meu Deus, que ela só poderia receber das tuas mãos. Nós sabemos que a oração de joelhos é uma oração num momento de emergência, de calamidade, de urgência, e assim está a vida de muita gente aqui, ó Deus, que chega pressionada, que chega ameaçada, que chega precisando de um livramento, de um escape. Então vem agora ao encontro da necessidade desse povo, vem agora, meu Pai, encher essa pessoa de fé, encher essa pessoa de poder, porque ela lança fora as dúvidas, os medos, as preocupações, ela coloca para fora a tristeza que ela estava sentindo, talvez aquele ressentimento que o mal tinha tentado plantar dentro dela, para que o Senhor possa preenchê-la. Em nome de Jesus, meu Pai, o teu povo se levanta agora, o teu povo fica de pé agora, e levanta a mão da aliança para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, lembra que esse povo tem aliança contigo, lembra que esse povo é teu povo, enche eles do teu espírito, da coragem. Meu pai, Estevão foi um homem de coragem, coragem para fazer o que é certo, coragem, meu pai, para praticar a tua palavra, coragem para enfrentar as lutas, as adversidades, as pedradas, e ainda orar, meu pai, e ainda orar, para que o Senhor não faça nenhum mal para quem fez mal para ele. Abençoe, meu Deus. Nós vamos continuar confiando em ti, meu Pai, crendo que teremos respostas de todas as nossas orações, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Levante aí sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, não deixa eu falar de mais ou de menos, mas usa a minha boca para que essa pessoa ouça o que ela precisa ouvir, que venhamos tirar lições dessa história de Davi. Abre o entendimento de todos, repreenda o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra produza fé, força, confronte, meu Pai, os medos, as dúvidas, mas que essa palavra possa levantar, abençoar, salvar essa pessoa. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos aprender algumas lições com um homem chamado Davi. Um homem que, muito novo, ele foi escolhido por Deus. O pai dele não levava fé nele. Não precisa a sua família levar fé em você, não precisa ninguém levar fé em você. Se você crê em Deus e acredita em você, você faz a diferença. E ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, ele disse que foi ungir o filho de Jessé. E Jessé chamou o filho mais velho, Eliabe, e trouxe na presença de Samuel. Samuel ficou encantado pela aparência, e Deus foi descartando todos os filhos,
Porque a aparência pode enganar os homens, mas não engana Deus. Deus não trabalha por aparência. Tendo aparência ou não tendo aparência, você vence com Deus. Deus não vai te escolher pela sua aparência. Deus olha o que há dentro de cada um de nós, não o que há do lado de fora. E Samuel perguntou: vem cá, não tem mais nenhum filho? Ele disse: ainda falta um, que está cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar. O lugar dele ninguém vai tomar. Não fique preocupado com o tamanho dos seus concorrentes. Não fique preocupado com os gigantes do mercado que você trabalha. Os clientes que são seus, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E esse jovem chamado Davi estava um dia em casa, e o pai dele disse assim: Davi, meu filho, pega esse alimento e leva lá para os seus irmãos. Os 3 irmãos serviam ao exército de Israel, ao exército de Saul. Pegue a comida e leve lá para eles. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23 diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Lê alto agora. E Davi as ouviu. Olha para mim, por favor. Davi foi levar o alimento para os irmãos, e ele ouviu aquele gigante afrontando. Quem é da fé não aceita ouvir palavras de derrotas. Quem é da fé não murcha diante de palavras de humilhações. Quem é da fé, quando ouve certas coisas, se acende ao invés de se apagar. Davi ouviu. Aquele exército estava acostumado a ouvir a afronta do gigante, porque ele já fazia isso há 40 dias. Aí diz assim, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. Primeiro, Davi ouviu o gigante afrontando e todo mundo fugindo. Esse tipo de fé que faz você fazer frente com um problema quando todo mundo foge. Esse tipo de fé que faz você aparecer quando todo mundo desaparece. Esse tipo de fé de enfrentar o problema independente do tamanho, agrada a Deus. Deus não abençoa fujões. Deus não abençoa medrosos. O seu problema pode ser grande. Hoje você pode estar enfrentando o gigante do desemprego, o gigante das dívidas. Hoje você pode estar enfrentando o problema que for. Não importa o tamanho do problema. Para Davi era quem estava acima de Golias. Para você tem que ser quem está acima dos seus problemas. É Deus, tem um Deus acima. E se você crê nele, ele te ajuda a vencer esse problema. Quando Davi ouviu, peraí, quem vencer, quem ferir esse gigante vai ter o quê? A casa do pai não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei e vai se acumular de riquezas. Davi se animou, porque quem é da fé se anima com os desafios. Quem é da fé não foge de desafios. Agora olha quem apareceu. Leia o versículo seguinte, paramos aonde? 28. E ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar aqueles homens,
acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para onde? Para onde? Para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe quem foi? Grava aí que nós estamos no 31. Olha para mim, por favor. Você sabe quem tentou desanimar Davi? O próprio irmão dele. Quem deveria levar fé nele, quem deveria ajudar ele, quem deveria incentivar ele, o próprio irmão dele, veio jogar um balde de água fria. Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida para mim, quem traz medo para mim. Bispo, mas por que o irmão dele veio com tudo para cima dele? Porque o irmão dele nunca tinha vencido o gigante. E quem nunca venceu grandes desafios quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Converse com pessoas que já venceram gigantes. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. A mulher disse, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fui falar para uma parente minha, ela entrou em desespero e me deixou pior ainda. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu conversei com um testemunho que já tinha vencido o câncer, essa pessoa me deu força. Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria na fé dele. Quando ele começou a falar, Davi pensou o seguinte: sabe o que é melhor para mim? Ir para o outro lado. É melhor me distanciar. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque ela não tem a fé que você tem. Ela não entende o que você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé, porque se tem fé, você vence os seus gigantes. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Davi falou: o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado, não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí diz assim, parei no versículo, agora 32, né? 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o quê? Tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha para mim, por favor, 37. Já vou voltar aqui, mas aprenda uma coisa aqui interessante. Saul tinha tamanho, mas não tinha coragem. Desde criança eu ouço meus pais falarem: tamanho não é documento. Tem gente que é pequenininha, mas tem uma fé de derrubar gigante. Tamanho não é o problema. Saul era desse tamanho, mas faltava coragem, só tinha tamanho. Aí Saul falou assim: ô Davi, contra o gigante você não pode ir. Você é uma criança, ele é herói de guerra. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode.
porque ela pode tudo em Deus. Eu imagino quando Davi falou, eu vou, todo mundo falou, esse garoto vai, esse garoto, imagina o barulho que fez, o reboliço que fez, ele vai, não é possível, olha o tamanho dele, olha a condição dele. Mas Deus não trabalha com condição. Deus não precisa ter condições em nós para Ele agir. Precisa ter fé, porque a fé humilha o impossível. A fé desafia o que parece invencível. A fé envergonha qualquer tipo de problema. Davi disse, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque um dia eu matei um leão, e Deus mandou um urso, eu matei o urso, e agora tem um gigante, eu vou vencer o gigante. Aprenda, sempre que você vencer um desafio, vai vir outro maior, e depois outro maior, e depois outro maior. A vida não é um parque de diversão não, a vida é uma guerra. E Deus permite nós enfrentarmos guerras pesadas para fortalecer os nossos músculos espirituais. Você quer ficar forte, meu caro? Você tem que pegar peso. Você quer fazer o seu músculo mais forte? Você tem que pegar mais peso. E Deus permite lutas pesadas, é para você ter força e não você ser um fraco. Olha o espírito de Davi, e todo mundo olhando, os irmãos olhando, o exército olhando. Só que diz assim, ó, parei no versículo 37, e disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que é que ele tomou aí? E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Vamos por 42, mas olha para mim agora, psiu. Saul disse assim, tá bom Davi, você está passando tanta segurança, então você vai, ninguém quer ir, você vai. Em outras palavras, não levo nem fé em você, para mim tu vai morrer. Já viu aquela pessoa que não acredita? Já viu aquela pessoa que não acredita? Preste atenção para você entender, por favor. Ele deu a armadura a Saul, Saul deu a armadura a Davi, e Davi colocou o capacete, a couraça, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar, todo travado. Davi disse, Saul, não vai dar, eu não consigo lutar com isso, eu nunca experimentei isso, tira isso de mim. E ele pegou o que ele sabia usar, uma funda, as 5 pedras, isso ele sabia usar, isso ele era especialista, nisso ele sentia segurança. No que você trabalha, faça o melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém não, mas faça o melhor. Você trabalha com o quê? Com comida? Faça melhor. Você trabalha com roupa? Faça melhor. Você trabalha com o quê? Trabalha com carros? Então capriche no que você trabalha, faça o melhor. Com a funda ele fazia o melhor. E o filisteu foi se aproximando, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha para mim, por favor. É tão bom quando a pessoa olha para você e te despreza. Fala, isso daí. Acho que o gigante olhou para Davi e fez, é um Mauricinho. Esse aí é um mimimi, esse aí não aguenta nem um tapa. De repente as pessoas olham para você assim, te desprezando, te humilhando. Você percebe quando a pessoa te olha com desprezo. O olhar é diferente, ela não leva fé em você. Agora, olha o que aconteceu. Olha que coisa forte, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Fala alto. Amaldiçoou Davi. Aprenda uma coisa, ó, 44, eu vou voltar. Olha aqui para mim, aprenda. Diga comigo assim,
Maldição sem causa não pega. Não tenha medo de quem te amaldiçoa. Não tenha medo de quem te espragueja. Não tenha medo de quem tem inveja de você. Toda maldição que Golias lançou em Davi, Deus transformou em bênçãos. Não fique preocupado com o que falam de você, com o que criticam você. Você tem que aprender também a lidar com críticas. Olha como Davi soube lidar com o irmão dele, se afastou. Não ficou discutindo, ele se afastou. Tem gente que não adianta você discutir com ela. Não fique preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te despreza, com quem te olha atravessado, porque essas pessoas vão ver a sua vitória. Ele falou: eu sou algum cão para você vir lutar com isso aí? Aí olha o que Davi disse, 44, disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Um Deus em Israel. 47, olha para mim por favor. Olha o que Davi disse: não estou com medo de você, rapaz. Eu vou vencer você em nome do Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha. Ele trouxe a guerra dele para o espiritual. Ele colocou Deus dentro daquela guerra. Ele estava dizendo: Deus, eu estou indo, mas estou confiando no Senhor. Eu estou indo sem condições. Olha meu tamanho, olha o dele, mas eu estou olhando para o Senhor. A história de Davi é conhecida hoje no mundo inteiro. O pequeno que venceu o grande, o fraco que venceu o forte. A história de Davi inspira a gente. A história de Davi nos encoraja. E eu quero que Deus desperte o Davi que é dentro de você, para que você não tenha medo, você parta para cima dessa situação. Davi disse: hoje Deus vai entregar a sua cabeça em minhas mãos. Hoje você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui para terminar: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que é que Davi fez? Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha para mim, o filisteu estava vindo. Ei, olha aqui, ó. O filisteu estava vindo, ele não fugiu não, ele se apressou. Tem coisas que já era para você ter resolvido na sua vida. Tem coisas que já era para você ter feito na sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Tem coisas que Deus já falou com você. Tem coisas que você sabe que é para fazer. Por que você está com medo? Por que você está protelando? Ele foi de uma vez. Se é para enfrentar, então vou enfrentar de uma vez. Ele se apressou. Agora olha o que aconteceu. Parei no versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar onde? Até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha para mim por favor, olha que coisa forte. Olha como Davi nos inspira. Você sabia que esse homem que escreveu a maioria dos salmos, e você sabia que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e deixa ensinamentos maravilhosos, e os salmos surgiram de situações difíceis, críticas, que saíram os salmos que nos abençoam até hoje. Você sabia que o exército estava tudo com medo, mas quando ele derrubou Golias e arrancou a cabeça, todo o exército se animou. Quando você vence, você anima outras pessoas.
Um dia desse a pessoa deu um testemunho que falou: bicho, quando eu vim ninguém acreditava da minha família, agora que eu estou vencendo, está vindo a família toda. Quando você vence, você inspira outras pessoas, você anima outras pessoas. Olha o espírito de Davi. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posição, porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé. Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga: minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes. E vai ser assim: grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você é da fé. Para de medir seu problema, para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Quando ele viu o gigante no chão, todo mundo deveria estar falando assim: não é possível, mas como pode? Não Davi não, Davi aquele garoto, como pode? Davi não podia, mas Deus pode. Não se esqueça que Deus pode tudo. Fique em pé e diga: meu Deus pode tudo. Fala com fé: meu Deus pode tudo. Diga: minha história vai longe. Deu para você entender? Olha para mim, pare de ficar com medo, pare de pensar o pior. Deus quer trazer você para o mundo da fé, para você experimentar coisas sobrenaturais. Aquele garoto experimentou coisas grandes. Eu quero ver você experimentando coisas grandes de Deus. Mas eu quero que você entenda: você tem que ter Deus, porque você só confia em quem você conhece. Se você não conhece Deus, você fica com medo na hora das lutas. Agora, quando você conhece Deus, você desconsidera o tamanho dos problemas. Você pode estar aqui devendo milhões, você pode estar aqui devendo a todo mundo, como dizem aí, a Deus e o mundo. Até a Deus você deve, mas não interessa. Há um Deus acima dos gigantes que aparecem na nossa vida. A vida é uma guerra, meu caro, e você tem que vencer suas guerras. E quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Se você continuar lendo em casa, para terminar, você sabia que quando ele venceu Golias, Saul falou assim: ó, ei, Abner, quem é o pai dele? Abner falou: não sei não. Aí mandaram chamar ele, ele falou: eu sou filho de Jessé, teu servo. Mas não era por causa do pai biológico não, era por causa de Deus. Quando você vencer, as pessoas vão querer saber quem é seu Deus também, quem é seu pai também. Não, mas fulano não tem condições, mas a empresa dela estava falida, mas ela estava devendo muita gente, mas Deus ajudou ela. O que ela não podia, Deus pode. Diga: meu Deus pode tudo. Que história interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo para você aqui, ó, a noite toda. Como isso me encoraja, como essa palavra me fortalece. Um homem chamado Davi, que mudava ambiente, que ficou numa caverna com 400 homens derrotados e levantou um exército. Que Deus levante o Davi que está dentro de você, que desperte o Davi que está dentro de você, porque onde tem um Davi muda tudo, meu cara. Onde tem um Davi, meu cara, ele parte para cima, e não tem conversa. Não está difícil, está muito difícil, então busque muita força, porque Deus vai te dar muita força, mas vai vencer essa luta. Eu quero aqui na frente você, que está enfrentando um problema maior do que você. Se eu pegar tudo que eu tenho, bicho, vender, não paga metade das minhas dívidas. Bicho, eu estou num desafio tão grande, só Deus mesmo, mas ninguém. Mas eu tenho fé nesse Deus, eu creio nessa palavra, e eu quero mudar essa situação. Não sei como, mas eu não vou cair não, mas esse problema vai cair. Eu ainda vou dar testemunho dessas dívidas pagas, eu ainda vou dar testemunho dessa situação mudada. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar, fazendo dessa canção a sua oração. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo se acabe, ainda
me resta fé. Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Eu não posso fazer. tu podes. Tu pode. A mudança que eu preciso, A mudança que eu preciso, tu pode. o milagre que eu espero, O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Vem me socorrer. Levante as mãos e cante o meu milagre, Senhor. Milagre, Senhor. Eu tomo Eu posse. tomo posse. A cura que eu preciso, Cura que eu preciso, eu tomo posse. a minha bênção, A Senhor, minha bênção, Senhor. eu tomo. Tomo posse. Abra as mãos para receber. As mãos para receber. Olha para mim, por favor. Davi era da fé. Não tinha tamanho, mas tinha coragem. Não tinha tamanho, não tinha condição humana, mas tinha algo dentro dele que agradou a Deus. Algo dentro dele. Eu quero que esse Davi seja gigante dentro de você, para você pegar esse gigante e acabar com ele. Levante suas mãos e fale com Deus aí agora, com os seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas. Clame ao Todo-Poderoso agora. Clame ao Deus de Davi. Clame ao Deus que não falha. Clame ao Deus vivo. A minha amiga, meu amigo, Ele é o mesmo do passado. Ele pega os desprezados, Ele pega os pequenos, Ele pega os rejeitados, Ele pega aqueles que ninguém leva fé e engrandece, e ajuda, e levanta, e agiganta, e encoraja. Todo mundo estava com medo. O exército de Israel perdeu a fé, mas Davi não perdeu a fé. Então diga: eu não vou perder minha fé. Eu não perco minha fé, porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, eu não vou me intimidar. Essa situação não vai me vencer. Eu vou ver esse gigante no chão. Gigante, minha amiga, meu amigo, gigante vira testemunho, gigante vira milagre, gigante vira vitória. Quando você parte para cima, quando você crê, minha amiga, meu amigo, no Deus que está acima dessa dívida gigante, dessas afrontas. Não importa a sua aparência, não importa quem não acredita em você, não importa, minha amiga, meu amigo, o que Deus tem para você, ninguém vai impedir. O que Deus tem para você é para você e acabou. O Deus de Davi exalta, o Deus de Davi honra os pequenos quando deposita fé nele. Minha amiga, meu amigo, creia e clame ao teu Deus agora. Pense em Deus, não diga nada. Você vence um desafio, Deus permite que venha outro. E sua vida sempre vai ser de desafios, porque Deus quer usar a tua história para glorificar o nome dEle. Bispo, mas está muito difícil para mim. Deus vai te dar mais força hoje. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, o Deus que escolheu Davi, que ungiu Davi, é o Deus que vai ungir você, que vai possuir você, que vai dar paz para você. Não importa se a sua família é como a de Davi, não importa quem torce contra, quem deseja o mal, quem te amaldiçoa, não importa. Não importa se essa dívida cresceu, se esses problemas aumentaram. Sua fé vai humilhar todos esses problemas, porque sua fé não está numa igreja, numa religião, em um homem, em um boneco. Sua fé está no mesmo Deus do passado, que está olhando para você aí agora. Coloque as suas mãos na altura do coração, não diga nada. As duas mãos na altura do coração, coloque e tenha paz, e receba a força que você precisa, e venha nascer o Davi, que venha despertar esse Davi
vida dentro de você. Que os ambientes mais pesados que você entrar, você mude os ambientes. Que os lugares mais difíceis que você lutar, Deus te dê grandes vitórias. Que a sua confiança em Deus anime outras pessoas que estão desanimadas nesse mundo. Quando o exército de Israel viu Golias no chão, viu o exército dos filisteus fugindo, eles foram todos atrás. Eles se encorajaram, eles se animaram. Vai cair, minha amiga, meu amigo. É grande o seu problema, mas não é maior do que Deus. É uma luta considerada impossível aos olhos dos homens. Você pequenininho lutando contra os gigantes. Você com sua empresa no quarto, na garagem, em casa. Você sendo o único funcionário da tua empresa. Você é o dono, o gerente, o empregado. Você é tudo na empresa. Talvez na sua empresa, na sua loja, é só você e sua família. Talvez venha um problema tão grande que você sujou seu nome, sujou o nome da sua esposa, dos seus filhos. Talvez você está sendo aí afrontado para ser despejado. Não tenha medo não, porque esse Deus vivo, Ele escolheu você. Davi estava de trás das malhadas. Você está de trás das malhadas. Ninguém leva fé. Talvez sua marca se apagou no mercado. Talvez sua agenda esvaziou. Talvez seu movimento foi a zero. E só cresce problemas. Os gigantes são os problemas. Mas naquela luta o gigante era Davi. O gigante nessa guerra é você que não se rendeu, não se entregou, mas que crê em Deus. E Ele vai te ajudar. Você não pode. As pessoas vão dizer, mas como ela venceu? Você vai dizer, foi Deus. Foi meu Pai. Foi Deus que teve misericórdia de mim. Foi Deus que fez o milagre. Foi Deus que me deu escape. Davi uma vez estava cercado pelo exército de Saul, cercado de tudo que é lado, parecia não ter saída. Que Saul estava dizendo, vou pegar Davi, agora ele não escapa. E os inimigos invadiram o arraial, e chegou a notícia, Saul tem que voltar todo mundo, porque senão vão levar a família toda, vão destruir Israel. E Davi escapou. Tem escape para você, tem saída para você, tem solução para você, porque Deus existe. Ele é com você. Seja abençoada agora, seja abençoado. É você mesmo, seja abençoado. Não importa o que foi sua vida de hoje para trás, é daqui para frente. O Todo-Poderoso é o seu amigo. Levante suas mãos agora e cante o refrão dessa música com toda a sua fé. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Levante as mãos bem alto e cante nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Diga, meu Deus, Tu és o mesmo de Davi e vai ser comigo nessa batalha. Do Senhor é a guerra e a minha vida é Tua. O Senhor é grande, está comigo.
Diga amém e graças a Deus.